Eu, minha esposa, nossa família, nós moramos aqui na área de Fortaleza há 20 anos agora. Eu sou engenheiro, formado em engenharia, nós temos 6 filhos, 5 netos agora. E nós chegamos aqui em 2003, e desde então nós temos encontrado muitos brasileiros com muita curiosidade. O que vocês estão fazendo aqui? O que te levou? Por que você saiu dos Estados Unidos? Tu é doido? Não, cara, é muito melhor lá, porque você saiu de lá para morar aqui, eu quero ir lá. Então, nós temos que entender algumas coisas, mas muitos brasileiros moram lá da forma ilegalmente, em busca de uma vida melhor. E eu entendo em parte, mas eu estava pregando nesta igreja brasileira lá, em português, e eu falei, que coisa incrível. Quando eu cresci no estado do Alabama, eu sou do interior de uma pequena cidade que só tem 2.000 habitantes. Meu avô era fazendeiro, eu cresci criando gado, leite, tirando leite. Quem aqui já tirou leite? Ok, sabe o que eu estou dizendo, né? Criando milho, melancia, coisas assim, feijão verde, gosto muito de feijão verde. Eu nunca na minha criação imaginei um dia eu iria pregar, de qualquer forma, menos ainda pregar na cidade de Boston, numa língua que não era inglês. Que coisa incrível que Deus faz. Mas eu estava pregando nessa congregação, pensando, falando disso. No meio do sermão, o Espírito Santo me direcionou a parar de falar em português e começar a pregar em inglês. Então eu preguei alguns 5 minutos em inglês e eu parei. Quem aqui está me entendendo? Nem foi metade das pessoas. E eu perguntei, o que vocês estão fazendo no meu país? Eu moro no Brasil. Nem posso imaginar morar no Brasil sem falar em português. E tem muitos brasileiros cristãos na igreja que moram lá 20, 30 anos e não aprendem a falar em inglês. Tem algo errado com isso, gente. Eles estão lá em busca de uma vida melhor para eles. Sabe o que eu falei para eles? Se vocês vieram aqui em busca de uma vida melhor, eu posso dizer para vocês, não estão na vontade de Deus. Eita. Já falei alguma coisa que não caiu bem com alguns. A vida cristã não é sobre uma busca de uma vida melhor para mim. A vida cristã é perceber a bênção que nós temos em Deus, que Ele já nos deu, para a gente tornar um canal de bênção para os outros. Então eu não busco de viver em procura de que vai me dar uma vida melhor, mas eu busco de viver num contexto onde eu posso contribuir a fazer a vida dos outros melhor. Alô? E lá na cidade de Boston, está com a oportunidade de alcançar e influenciar pessoas que veio do mundo inteiro. Muitos lugares onde é proibido a pregar o evangelho. Mas como eles vão pregar para o evangelho para essas pessoas? Ajudar a cidade de Boston a ser melhor se eles não aprendem a falar em inglês. Entende o que eu estou dizendo? Eu falo isso para vocês entenderem. Deus quer usar cada um de vocês como um grande missionário. Mas isso vai te custar. Vai te custar. Não vai ser conveniente. Então, como eu disse, eu sou formado em engenharia. Eu estava lá com minha esposa, nossa família, morando na cidade de Memphis, Tennessee. Trabalhando como vendedor técnico. E ganhando muito dinheiro, gente. E Deus falou para nós, para eu e minha esposa, agora
deixa tudo isso e mudar para o Brasil. E a gente respondemos imediatamente, sim, Senhor, com prazer. E levou alguns anos para a gente chegar aqui, mas chegamos. Estamos aqui 20 anos. E eu não me arrependo, não lamento em tomar esta decisão. Temos enfrentado muitos desafios, muitos momentos bem difíceis. Temos sofrido em alguns sentidos. Mas Deus tem sido fiel a gente. Deus tem sido bom conosco cada dia, mesmo quando a gente não estava fiel com Ele. Mas com toda esta trajetória, Deus foi trazendo novos entendimentos, novas revelações e muitas correções de nossos entendimentos e práticas, para que nós podemos ajudar outros também a entender melhor. Então nós estamos aqui trabalhando com um ministério, um trabalho chamado Nations to Nations, que é representado com N2N, que significa das nações para as nações, em português. Nós acreditamos que Deus está mobilizando pessoas do mundo inteiro na obra dele, e isso inclui os brasileiros. Então realmente Deus está chamando e mobilizando os brasileiros para fazer coisas em outras nações, e tem muito para dar, mas muitas vezes é importante também entender que eu preciso aprender a fazer coisas novas, que são diferentes do que nós temos na nossa vida hoje, para que eu possa melhor servir as nações e missões. E por isso, eu quero compartilhar algumas coisas contigo hoje à noite. Parabéns para todos os pais aqui hoje. Quem aqui é pai? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Meus parabéns. E eu tenho o privilégio, a honra, sendo americano, e morando no Brasil, eu comemoro o Dia dos Pais 2 vezes por ano. Porque lá nos Estados Unidos tem no mês de junho, e aqui em agosto, aqui no Brasil. Então, é muito bom isso. Então, gente, quero compartilhar com vocês hoje sobre a paternidade de Deus. É um assunto que nós temos que fazer algumas análises de nossas práticas, nossa cultura. E a tablet não está ligado. Nós temos que fazer algumas análises críticas do que talvez foi passado para nós sobre o conceito de paternidade, que talvez não é exatamente a paternidade de Deus. Falei no outro mensagem, vai ser difícil para mim a duplicar, porque eu falo muito espontâneo. Eu acho que eu tenho um pouco de brasileiro em mim, sou muito espontâneo. Então para mim repetir é um desafio. Então vocês oram que este negócio dá certo aqui, viu? Talvez eu pregue outra mensagem agora. Mas vocês vão ouvir basicamente a mesma coisa que foi falado no momento mais cedo hoje, mas com certeza eu vou falar algumas coisas diferentes para vocês. Mas vamos começar com a leitura de Mateus capítulo 20, versículos 20 ao 27. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declaro que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber a cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas
ou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados como os 2 irmãos. Jesus as chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho de um homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus veio aqui como uma missão. E a missão dele tinha vários aspectos. Claro, nós sabemos a missão dele para morrer na cruz para nós. Para que nós podemos ter perdão de pecado, nós podemos ter reconciliação com o Pai. E não sofrer a punição que nós merecemos. Mas mais do que isso, nós podemos viver em intimidade com Deus. E a partir disso, nós podemos cumprir nossa verdadeira propósito aqui na terra. E Jesus, além de que fazer essa missão de ir para a cruz, ele também foi um exemplo para nós. Ele conseguiu de viver como cada um de nós, sendo humano, mas sem pecar. Ele realmente não pecou porque ele nunca rebeliou contra o Pai. E isso é um segredo que nós precisamos aprender hoje. O segredo, um exemplo que Jesus nos deu. Que às vezes a gente não liga muito no facto do que Jesus fez e como isso era modelo para nós, porque nós achamos, não, ele era Jesus e a gente não consegue de fazer o que ele fez. Só que o facto é que tudo que Jesus fez, ele fez para a gente entender, é assim que nós devemos aprender a fazer. Alô, alguém está ouvindo? Ok? Então, é interessante como os discípulos aqui que andam com ele, já para alguns anos, neste momento, não entendeu muito bem ainda quem ele era e como é o reino de Deus. Eles estavam com uma ideia muito secular das coisas, mesmo sendo o povo de Deus que tinha toda a lei, todas as escrituras, todas as promessas, todas as profecias, toda esta questão. Aí estes discípulos em particular, andando com Jesus, não entenderam como funciona o reino de Deus ainda. E hoje em dia ainda nós temos este problema também entre nós. Infelizmente, mas veja aqui, eles estavam querendo ter um reino de Deus que iria fazer o quê? Tomar pela força. Em que posição é tudo. Veja isso, estes discípulos quis fazer o quê? Ter um lugar de posição no reino de Deus. Por quê? O sistema humano procura de ter posições e títulos para que pode exercer domínio e poder sobre outras pessoas. Infelizmente, isso acontece em nossos lares, em nossas igrejas. Além da sociedade em geral, nos negócios, no governo civil. Mas não é para ser assim. Deus nunca, nenhuma vez na Bíblia, ordenou ou direcionou ou instruiu o homem para dominar sobre uma outra pessoa. Alô? Mas infelizmente é muito forte um conceito de paternidade no Brasil, na cultura,
não somente brasileira, mas a cultura latina, que um bom líder, um bom pai, é alguém que domina sobre os outros. A definição de líder é alguém que faz o quê? Manda. Alô? Só que isso não é um conceito de paternidade, isso é um conceito de paternalismo. E paternalismo não é a maneira de Deus. Mas o que acontece? Eu expliquei no outro momento, outro culto, eu vou explicar para vocês uma razão por que é tão assim no Brasil e na América Latina. Quantos de vocês gostam de estudar história? Okay? Quantos de vocês acham que a história e conhecendo e entendendo a história verdadeira afeta a gente em como nós vivemos hoje em dia? Infelizmente, nós como cristãos não temos sido ensinados na maior forma, na forma geral, que é importantíssimo para nós como cristãos estudar a história. E não estudar a história que o mundo relata, porque o mundo relata uma história mentirosa e enganosa. Muitas vezes eles contam a verdade, mas eles contam um aspecto que é uma parte minúscula e tira muitas partes que têm muita relevância para nós, porque estas outras partes falam sobre a realidade de Deus. Fala como Deus interagiu na história e fala do lado das coisas que nós temos hoje de liberdade e prosperidade é por causa de Deus e a Bíblia que tem feito essa diferença, e o mundo que rejeita Deus, rejeita a verdade de Deus, não quer saber nada disso, quer colocar o crédito em outras coisas, que nossa história tem sido distorcida. Por isso a igreja tem que começar a abrir escolas para dar uma educação para nossos filhos verdadeira. Quantos de vocês gostam de estudar gramática? Misericórdia. Vocês sabem, sem estudar gramática, é impossível interpretar a Bíblia correto? Eita. Muitos ensinos falsos, muitos entendimentos falsos são baseados porque pessoas não conhecem gramática. E acham isso só uma coisa secular. Quando é que a igreja vai despertar da verdade? Então, nós como pais, nós temos grandes responsabilidades, nós temos coisas importantes para passar para nossos filhos. E a educação de nossos filhos é nossa responsabilidade e não a responsabilidade do governo. Deus nunca autorizou, estou ouvindo esta palavra. Deus nunca autorizou um governo civil a educar as pessoas. Ele autorizou quem? Nem a igreja, são os pais. E nós temos que entender, nós estamos perdendo a guerra contra Satanás, porque a gente não é educado na Bíblia. Nós somos educados em outras coisas, que nós trazemos essas outras coisas para filtrar e traduzir e interpretar a Bíblia, que nos dá entendimentos errados. E uma das coisas que aconteceu aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem esse problema de paternalismo. As raízes vão muito longe na história. Antes de Brasil ser colonizado nos outros países da América Latina, foram colonizados pelas espanholas,
e os portugueses, principalmente. Você sabe como o Brasil se tornou um país que fala a língua português? Alguém aqui sabe? Como? Sim, mas o que causou os portugueses a vir aqui? Sim. Foi o leste e o oeste. Foi feito pela Papa. Ele escreveu uma linha, aqui é para Portugal, aqui é para Espanha. E o Brasil caiu neste lado de Portugal. Por isso vocês falam português. Mas, antes de Brasil ser colonizado, passou 700 anos. 700 anos que o Portugal e a maior parte de Espanha foi dominado por muçulmanos. Vocês sabiam disso? Se não sabia, você dormiu na sua aula de história. Ou seu professor não presta. Mas, veja bem, então o conceito de Deus dos muçulmanos é o quê? Um Deus dominador, um Deus controlador, um Deus em que você não pode ter relacionamento pessoal, um Deus que de nada pode ficar com raiva contigo e te punir. Alô? Parece familiar? Então, o Brasil não é cristão, é muçulmano em teologia. Isso está na cultura. E com o que acontece hoje em dia, nós não paramos de analisar nossa cultura, nossas ideias e nossos conceitos que foram passados para nós, e realmente começar a analisar a Bíblia, estudar a Bíblia com gramática, com pesquisa histórica, para entender as coisas corretas e tirar as conclusões corretas. Então, nós temos uma frase bem usada aqui no Brasil, que nós achamos é bem certo, mas não é bíblica. Sabe o que é? Vai dar certo se Deus quiser. Alguém aqui já falou isso? Falou hoje, não? Só que, gente, esta frase tem suas bases nas ideias, teologia, entendimento muçulmano e não na Bíblia, nosso Deus Criador que nos criou. Não é Deus que mandou seu Filho Jesus. Aqui, se Jesus falou para nós, não seja igual os pagãos, não seja igual os outros, que fazem o quê? Dominam. O que dominar? Controlar. Controlar. Dominar. Oprimir. Sujeitar. Jesus disse, não seja assim, eu sou o Criador, eu sou suprema de todos, mas eu não crio vocês para me servir. Alô? Eu criei vocês com meu objeto de amor, em que eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero compartilhar a vida contigo. Eu quero deixar você experimentar a melhor coisa. Jesus disse a melhor coisa é fazer o quê? Dar. É melhor dar do que receber. Mas para dar você tem que ter. E para ter, você tem que
buscar, mas tem que receber e tem que saber como ser responsável. Tem que ter maturidade. Então, o que acontece? Nós vamos ensinado quando nós passamos por problemas, nossa maior expressão é usar. E não se preocupe, meu irmão, Deus está no controle. Eu quero pedir para vocês a parar de falar isso, porque não é bíblica. Agora vocês querem me descapatar, hein? Me colocar na cruz. Não, se você pode me mostrar na Bíblia o versículo que fala, Deus está no controle, eu te dou R$500 agora. Você pode procurar, não vai encontrar, porque não está lá. Então, nós temos confundido algumas coisas. Eu não estou dizendo que Deus não está reinando. Eu não quero dizer que Deus não está soberano. Mas soberano não significa controlar. Significa que todo mundo tem que prestar conta. Sem exceção, ninguém vai fugir à realidade que tem que prestar conta com Deus. Salmos 67 fala que Deus governa as nações com justiça e guia as nações da terra. Então, o governo de Deus não é uma ideia de controlar e dominar. Mas Deus quer viver em relacionamento conosco. Veja o que acontece, como funciona. O segredo que nós podemos entender, vamos voltar para Gênesis 3. Alguém aqui lembra o que acontece em Gênesis 3? Deus tinha falado para Adão e Eva que eles podiam comer de qualquer fruto no jardim, menos a um. Lembra? Então, o que Adão e Eva faltaram? Nada. Tinha tudo o que precisavam. Mas, uma coisa interessante, eles estavam num processo de aprendizado. Eles estavam em um processo em que precisavam desenvolver caráter e maturidade. Deus pode nos dar tudo que nós precisamos, menos uma coisa. Deus não pode nos dar caráter. Por quê? Caráter é formado pelas nossas escolhas. Se você peça para Deus, Deus me dá paciência, é impossível. Deus não pode dar ninguém paciência, mas Ele pode te dar a oportunidade para você aprender a ser paciente. Eita. Ok? Então o que aconteceu? O diabo, lá, pela serpente, ele acusou Deus de ser o quê? Um Deus controlador. Presta atenção. Pode ler e analisar se eu não estou falando a verdade. O serpente está dizendo, olha, ele proibiu vocês a comer este fruto porque ele está querendo te controlar. Porque ele sabe, se você come, você vai se tornar igual a ele.
em que vocês não vão ficar mais dependentes deles, mas vocês podem tomar conta para o que você quer, e ele não pode te parar. Por isso está te proibindo de comer, porque ele quer te controlar. Alô, alguém está me escutando? Sabe que isso foi uma acusação que foi totalmente falso? Deus não quis controlar Adão e Eva. Se foi assim, quando Adão comeu o fruto e Adão e Eva comeram, eles fizeram o quê? De repente perceberam que eram nus e eles estavam com o quê? Vergonha. E eles tentaram de esconder a sua nudez, cobrir a sua nudez, e depois ouviram Deus chegando e eles fizeram o quê? Esconderam porque estava com medo. Deus chegou fazendo o quê? Adão, o que você fez? Eu sei o que você fez. Você já comeu, me desobedeceu. Agora eu vou te punir. Foi assim que Deus fez? Não, ele chegou como? Adão, cadê tu, Adão? Rapaz, você subiu naquele gabinete e pegou o biscoito que eu te falei que não pode comer antes de jantar? Ele não chegou controlando. Ele chegou para ajudar Adão e Eva para processar e analisar o que eles tinham feito. Alô? Como desejo de fazer o quê? Correção que Adão e Eva iriam arrepender, iriam admitir o erro e pedir perdão e ser resolvido. Mas ao invés disso, Adão e Eva, eles fizeram o quê? Transferiram a culpa. Adão disse: Deus, foi aquela mulher que o Senhor me deu. Senhor, eu achava que era uma coisa boa, mas o Senhor me deu um abacaxi. Então, Deus não é controlador. Deus quis fazer o que com Adão e Eva? Quis ensinar, quis instruir, quis direcionar eles em aprender como se tornar responsáveis. Amadurecer. Sabe, sem assumir responsabilidade é impossível amadurecer. Então, isso é a diferença entre paternidade de Deus e paternalismo. Paternalismo controle a vida dos filhos. Toma as decisões para os filhos, fazer as coisas para os filhos. E os filhos crescem, mas não amadurecem. Eu sei que nenhum de vocês aqui assim. Mas é muito comum aqui no Brasil para filhos adultos com 25, 26, 30 anos de idade morando na casa do pai. Deus me livre. Eu já expulsei um dos meus filhos da minha casa. Nós achamos que isso é amor, mas não é, gente. Não é amor de Deus. Nós não podemos criar nossos filhos para ficar dependente da gente. Nós temos que transferir palpablemente as responsabilidades.
Não quando eles já são adultos, mas muito antes. Interessante. Eu lembro uma situação com nosso filho. Nós temos 6 filhos, uma mulher que é mais velha e 5 homens. Chegamos aqui no Brasil em 2003, nosso filho tinha 11 anos de idade. E uma vez uma pessoa perguntou a ela, como é ser filho de missionários? E ela disse, eu não sou apenas filha de missionários, eu sou missionário. Então ela entendeu algumas coisas, mas foi interessante. Um dia tinha um grupo que chegou a mim e me perguntou, Steven, sua filha, a Meia, pode ir com a gente para Rio de Janeiro para traduzir para a nossa equipe? Era um grupo de americanos com um grupo de brasileiros que iria lá, que precisava um tradutor para algumas coisas. Eu falei, já falou com ela? E ele disse, não. Então, não, fala com ela. Então, eles falaram com ela e ela chegou a mim, pai, este grupo me pediu se eu posso ir com eles para Rio de Janeiro. E eu falei, então o quê? Então, você orou? Não. Então vai orar e ver se Deus quer que você vá. Eu nem dei um sim ou não. Está entendendo? Porque eu não sou dono dos meus filhos. Então ela orou e voltou um tempo depois. Pai, eu orei, eu creio que Deus falou comigo. É mesmo? O que ele disse? Eu entendi que ele quer que eu vou. Eu falei, ok, se Deus falou para você ir, pode ir. E nessa situação tinha um porém. E ela disse, mas pai, eu preciso pagar para a passagem para lá. Eu falei, ok, tudo bem, problema seu. Se Deus falou para você ir, é Ele que paga, não eu. Agora vocês estão rindo, mas eu estava muito sério sobre isso. Porque eu não determino o que meu filho pode fazer e não pode fazer. É Deus que determina. Mas meus filhos precisam aprender a depender em Deus e não no pai. Agora, o que aconteceu? Ela foi buscando Deus. Deus, então como eu vou pagar? E isso me deixou livre, eu e sua mãe livre a fazer o quê? Contribuir. A gente contribuiu, mas não assumimos a responsabilidade. Está entendendo, gente? Paternalismo faz o quê? O pai olha para isso, ele faz de 2 coisas. Você não vai. Por que, pai? Porque é perigoso. Você só tem 14 anos. Ou porque eu não tenho dinheiro para isso. Está errado quando nós respondemos assim, gente. Está errado. Sem exceção. Nós estamos errando em duas maneiras. Nós estamos errando achando que para ter filhos é nossa propriedade, em que nós podemos dominar sobre eles. Que não é. E segundo, nós estamos errando em achando que nós temos que prover tudo para eles. E não é verdade. Outra coisa que aconteceu comigo, que eu contei no outro culto. Quando minha esposa estava grávida com nosso segundo filho, tinha este, que eu te contei agora, de Meia, que tinha talvez 1 ano e pouco.
E minha esposa estava grávida com o segundo filho. E eu estava trabalhando muito. Estava trabalhando 60 a 70 horas por semana. Alguém conhece essa rotina? E cara, eu estava ganhando tanto pouco. E eu fui para reclamar para Deus. Deus, como é que eu vou cuidar de uma família com 2 filhos quando nem me está dando conta com um só filho? Alguém aqui já pensou assim? Então, Deus falou comigo. Na verdade, Ele fez algumas perguntas para mim. Primeira pergunta que Ele fez: Steven, quem é que você acha ama mais seus filhos? Eu ou você? Que pergunta injusta, Deus. Eu lembro, ele disse: Steven, o amor que eu tenho para os seus filhos é sem limites e incondicional. E seu amor não é assim, não. Eita. Ele fez a segunda pergunta: Steven, quem é que você acha importa mais com o bem-estar dos seus filhos? Eu ou você? Poxa, Deus. Que pergunta cruel é isso. Eu acho o Senhor, é? Sim, Steven. Eu presto atenção de todos os detalhes na vida dos seus filhos. Eu estou atento, eu estou presente. E eu mesmo entendo bem o que é melhor para eles. E você não tem nem ideia a maioria do tempo. Opa. Uau. O que Deus estava querendo fazer para mim? Estava querendo me colocar na parede? Não. Ele estava querendo me consolar. Ele estava querendo tirar aquela pressão desnecessária que veio pelos conceitos errados do mundo. Ele estava querendo que eu entenda quem Ele é, não somente como meu pai, mas como o pai dos meus filhos. Ele estava querendo que eu conheça Ele de fato como Ele é, e não a maneira que eu construí Ele a ser na minha mente. Alô? Mas Ele fez uma terceira pergunta. Steven, o que você acha do seu papel como pai? Agora eu vou aceitar. Porque eu tinha muitas pessoas maravilhosas que tinham me ensinado, pregadores, pastores, mentores, discipuladores. Eu li muitos livros. E eu sei exatamente qual é o papel do pai. O papel do pai, Senhor, meu papel é prover para as necessidades da minha família e dar proteção para elas. E Deus disse: tirou nota 0, Steven. Como é? Não, Steven, você não está entendendo corretamente. Isso não é seu papel, isso é meu papel. Eita. Foi chocante, foi interessante. Eu lembro, de uma certa maneira, fez todo sentido. Mas de outra maneira, não fez sentido nenhum. Mas Deus, isso é contrário de tudo, mas faz sentido. E realmente Deus é o provedor dos seus filhos, não você. Agora eu não estou dizendo que isso te dá licença para ser vagabundo e irresponsável. Eu não estou dizendo isso. Na verdade, nós como pais, nós funcionamos como quê? Mediadores da provisão de Deus. Mas preste atenção, eu perguntei, porque eu fiquei um pouco intrigado e confuso. Beleza, Deus, eu vejo que você é provedor, você é protetor, mas qual é meu papel como pai? E Deus disse para mim: Steven, seu papel como pai é me obedecer. Quem aqui
acha possível obedecer a Deus? Outra pergunta que eu quis fazer no início, mas eu não fiz. Quem aqui acha difícil obedecer a Deus? Quem aqui acha fácil obedecer a Deus? Então, nós aprendemos coisas erradas sobre obediência. Muitas vezes nós saímos das ruas pregando o que nós achamos o evangelho com nossas bocas, mas a nossa vida prega o contrário do evangelho. Como? Se você vive com uma ideia e prática que é difícil obedecer a Deus, você sempre vai dar um testemunho falso para o mundo sobre quem Deus é. Porque não é difícil obedecer a Deus, se você tem intimidade com Ele. Nós fomos ensinados a obedecer a Deus a partir de quê? De medo de ser punido. E assim, o que a Bíblia fala? O maior mandamento é o quê? Ama a Deus com todo seu coração, sua alma, entendimento e força. E a Bíblia também fala que o amor perfeito faz o quê? Lança fora todo medo. Então, se você obedece por medo, você nem obedece. Obediência não é por medo, é por amor. E amor é porque você confia. Quando nós não obedecemos a Deus, é porque nós não confiamos nele. Eita! E se nós não confiamos nele, é porque nós não conhecemos ele como ele de fato é. Quando nós conhecemos a ele como ele realmente é, a gente confia nele. E quando a gente confia nele, a gente obedece facilmente. Quando nós não obedecemos facilmente, isso indica que nós não estamos andando com intimidade com Deus. Opa! Então o que acontece? O mundo que não tem intimidade com Deus opera pelo controle e dominância, pela força. Mas a gente deve fazer o quê? Entender a obediência não é cumprir critério com Deus. Obediência não é algo que vai nos salvar de punição. Obediência é algo que nós fazemos para aprender e receber de Deus. Adão e Eva desobedeceram e isso levou eles a querer aprender e desenvolver independente de Deus. E quando você faz coisas independentes de Deus, você acaba fazendo tudo errado. Por isso não pode dizer, vai dar certo se Deus quiser. Porque não tem nada a ver. Deus sempre quer que dê certo, só vai dar certo se você ouve a voz dele, você escuta ele e você decide de obedecer. Nós temos uma escola de inglês, uma imersão. Já treinamos mais de 500 brasileiros neste curso. Ele funciona para apenas 2 semanas. Mas ele é 24 horas por dia em inglês. E neste curso nós temos algumas regras. Nós explicamos para os participantes bem antes do que ele chegar quais são as regras. E uma das regras principais, e quase a única regra, é que não pode falar em português. Então, o que acontece? Muitas vezes, especialmente pessoas mais velhas, nós às vezes temos pastores de 45 anos, 40 anos.
temos algumas pessoas que passam estas 2 semanas e eles não desenvolvem inglês. Sabe por quê? Não obedeçam. Então, a desobediência deles não é que cria uma castigo, uma punição. É que limite eles a receber o que eles estão querendo receber. Alô? Então, a única maneira que nós podemos aprender de fazer as coisas à maneira de Deus que funciona nesta terra é se nós confiamos nele e decidimos de obedecer o que ele nos fala, instrui, direciona. Eu não tinha ideia nenhuma que seria melhor para minha família na sabedoria convencional humana. Seria melhor para mudar minha família para morar no Brasil. Pelos olhos dos homens, isso é ir contramão. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. E quando nós falamos, eita, Deus falou para mim ir para Afeganistão, Ele falou para mim ir para a China, e cara, eu não quis fazer, sabe? Mas eu decidi de obedecer, porque senão Deus vai me punir. Pelo amor de Deus, não vai não. Você só vai ser uma testemunha falsa lá. Se sua resposta não é, Deus, você quer que eu dou todo o dinheiro que está na minha conta para este homem aqui? Amém, aleluia, Deus. Se você não responde assim quando Deus fala as coisas, você não está entendendo quem Ele é. Você não confia nele, que significa você acredita nas mentiras sobre ele do Satanás. Então nós temos que aprender a maneira que Deus é um bom Pai. Ele nunca quer nos dar nada que não é o melhor para nós. E sempre quando Ele está pedindo a gente a fazer algo ou abrir mão de alguma coisa, é porque Ele sempre quer nos dar algo de maior valor. Não quer nos prejudicar. Ele quer nos abençoar e Ele quer nos fazer um grande canal de bênção. E isso é o processo que nós temos que aprender da paternidade de Deus para fazer com nossos próprios filhos. O ímpio, Provérbios 29:2 fala: quando os justos, tem justo aqui? Quando os justos multiplicam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios dominam, o povo se geme. Para ímpio dominar, ele não pode simplesmente pelo facto que ele faz. O inimigo, o ímpio, domina quando os justos não estão multiplicando. E como que justo multiplica? Esta palavra que está em Provérbios 29:2 é a mesma palavra que está em Gênesis 1, versículo 28. Quando Deus fala, frutificam-se, multiplicam-se, espalham, enchem a terra e tomam domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais. Então Deus falou para a gente primeiro a frutificar. O que significa frutificar? Tem alguém aqui que gosta de manga? Então a mangueira, quando ele não tem mangas, tem um valor? Tu é doido? Aqui, cara, tem muito valor à sombra desta mangueira. Então, o que acontece? A mangueira sem frutos em comparação com a mangueira com frutos, o valor é igual? Não, com frutos o valor é
maior. Então, em outras palavras, a frutificar significa agregar o valor. Nós temos que ser produtivos com nossas vidas. Nós temos que trabalhar para abençoar, não trabalhar para ganhar. Nós servimos, nós fazemos coisas para agregar o valor da realidade de Deus e agregar o valor de nossos vizinhos, nossos próximos, outras pessoas. Isso é o que significa frutifica. Mas multiplica é fazer o quê? Um tempo atrás eu pensava que multiplicar é ter muitos filhos. E não é. Se você tem muitos filhos, você só está frutificando muito. Porque cada filho que você tem agrega o valor desta realidade aqui. Alô? Ok? Mas o que é mais importante, a ideia de multiplicação, é quando eu tenho um filho, um fruto, tenho um filho, e eu cultivar, eu nutriar, eu cuidar, eu ajudo a crescer, não embaixo da minha sombra, mas a crescer e amadurecer até chegar para gerar seus próprios frutos. E que se torna igual a mim. Então, a ideia de paternalismo, o pai sempre é superior. Eita. Mas paternidade, a meta do pai é que seu filho, o mais rápido possível, pode se tornar igual. Alô? Produzindo seus próprios frutos. Dependente de Deus e se tornando o quê? Parceiro. Igual. Deus é superior de todos nós, mas Jesus veio aqui para andar entre nós, para estar em nosso nível, para que nós podemos tornar o quê? Parceiros com Ele, não servos, parceiros. Mas parceiros têm que ser o quê? Maduros, tem que ser responsáveis, tem que ser proprietários. Nós pedimos, Deus, toma controle, Deus. E Deus está dizendo, meu filho, para com isso. Cresce. Para de me pedir tomar controle. Eu não vou tomar controle. Mas eu quero te guiar. Eu quero te instruir. Eu quero te orientar. Eu quero te corrigir. Eu quero te treinar. Eu não quero te controlar. Eu quero te amar. E eu quero ser amado por ti. Porque você confia em mim e eu confio em você. Nós como pais, nós temos que reestruturar nossa maneira de paternidade. Alinhar como modelo de Deus, fazer a maneira dele, não controlando nossos filhos, não dominando sobre nossos filhos, não tomando decisões de nossos filhos, mas ajudando e ensinando eles como tomar decisões e deixando eles errar e deixando eles corrigir também. Paternalismo, quando o filho faz erro, o pai vai lá e conserta. E muitas vezes nós olhamos para Deus com este conceito e nós não entendemos porque Ele não faz o que nós queremos. É porque Ele não é paternalista. Ele é um pai de paternidade que quer que a gente cresça, amadurece e assume responsabilidade e torna sócios dele, do grande reino dele. Preparados para reinar com Ele para a eternidade. Isso é nosso desafio. Isso é nossa meta. Isso é nosso dever. Que Deus abençoe cada um de vocês. Com revelação pessoal, direção, instrução e correção. Para que vocês possam andar bem e tudo na sua vida pode prosperar.
graça dele, para a glória dele, para a expansão do seu reino. Que Deus abençoe. Amém.